Então, vamos lá, né? Então, boa noite. Meu nome é G. André. Eu sou casado com a Suelen. Nós temos 2 filhos. Eu estou aqui com a camiseta da Pastoral Familiar. Nós acabamos de retornar da igreja. Hoje participamos de uma celebração. E agora vou conversar um pouquinho sobre esse tema da defesa e promoção da vida. Este tema ele é bastante importante e a igreja, com certeza, ela vai acabar abordando essa temática muitas vezes, né? E tanto é que na campanha da fraternidade deste ano, justamente já falou sobre a vida, né? Está falando sobre a vida, sobre família e compromisso com a vida. E a campanha da fraternidade fala de fraternidade e vida, dom e compromisso. Este é o tema. E o lema é viu, sentiu compaixão e cuidou dele, que é justamente a inspirada no Evangelho de Lucas, na passagem do bom samaritano. Então eu separei aqui algumas informações para nós tratarmos dessas questões relacionadas à promoção e defesa da vida. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides, né? Vou apresentar aqui a temática. Vai ser um bate-papo rápido. Talvez eu não consiga interagir, que eu estou transmitindo por estar compartilhando, às vezes não consigo acompanhar quem está assistindo, tá bom? Mas pode deixar o recadinho ali, que em seguida, logo depois, eu dou uma olhadinha, se tiver alguma mensagem, procuro responder. Já aproveito para dizer o seguinte, quem depois acessar pelo Facebook, né, ali no cantinho esquerdo superior, tem uma lupa, e nessa lupa você pode buscar amigos, pode buscar páginas, né? E você colocando ali promoção e defesa da vida, você vai encontrar a página no Facebook. É um rostinho de um neném com defesa da vida escrito por cima. E nesta página, depois você vai poder baixar ali gratuitamente um pequeno livrinho, um livrinho bem pequeno que fala de promoção e defesa da vida. É um complemento para este conteúdo de hoje, para você se firmar, né? Poder ali se abalizar e ter mais argumentos para defender a vida neste momento tão delicado que nós estamos passando, né? Infelizmente, a vida tem sido banalizada, tantos projetos, tantas situações ali querendo desfavorecer a vida, né? Então vamos iniciar, que o Espírito Santo venha em socorro às nossas fraquezas, que Nossa Senhora interceda por nós e que tenhamos aqui um bom encontro. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, como você acompanha na imagem, eu trouxe ali a capinha da campanha da paternidade, né, o cartaz, que traz Santa Dulce dos Pobres, cuja memória nós celebramos ontem, né, dia 13 de agosto, e também a figura do bom samaritano. Como eu já disse, o tema da campanha da Fraternidade 2020, fraternidade e vida, um dom e compromisso. E nós já vamos falar um pouquinho sobre a questão dessa imagem do bom samaritano. Só para realmente ali nos motivar, né? Santa Dulce dos Pobres, cuja memória celebramos ontem, né, dia 13 de agosto, tem uma frase ali que pode servir de inspiração para nós, né? Sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. E nesta missão de promover e defender a vida, né, ganha-se muito mais quem se dispõe a esse serviço, né? A caridade, a gente sabe que qualquer forma de caridade, quem se dispõe a fazer o bem acaba ganhando muito, né? Às vezes a gente tem o costume de dizer que ganha mais do que quem propriamente está recebendo ali a caridade. Então, seguindo, nós temos aqui a imagem, né, o nosso cartaz da Semana Nacional da Família. Nós estamos em plena Semana Nacional da Família, que vai terminar oficialmente amanhã, dia 15 de agosto.
E o tema desta vez, da Semana da Família, eu e minha casa serviremos ao Senhor, inspirada na passagem do livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. E dentro da Semana da Família, nós temos ali a proposta do tema Família e Compromisso com a Vida, que é justamente ali aquilo que nós vamos abordar. Os dois temas têm ali como ponto central o Evangelho de Lucas, a passagem de Lucas, que fala justamente da parábola do bom samaritano. Essa parábola do bom samaritano, ela é muito conhecida entre os cristãos, né? Todos nós já conhecemos, só precisamos ali nos atentar para alguns detalhes. Então, este texto da parábola do bom samaritano é o texto que a igreja escolheu para celebrar, né? Para servir de base para a campanha da fraternidade e também para o tema da vida que está dentro da Semana da Família. Então, um doutor da lei chega para Jesus tentando ali testá-lo, provocá-lo, né? E diz para Jesus: mestre, o que é preciso para conseguir a vida eterna, para ganhar a vida eterna, para chegar no céu? E Jesus, ele não dá uma resposta direta, mas ele diz ao doutor da lei: o que está escrito nas Escrituras? E o doutor da lei cita o livro do Deuteronômio, aonde fala, né, de forma resumida, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E Jesus acaba enaltecendo a resposta do doutor da lei, dizendo: olha, respondeste bem, respondeste bem. E o doutor da lei, ele não se dá por satisfeito, ele acaba perguntando para Jesus novamente, né? Fazendo uma segunda pergunta: quem é meu próximo, afinal? Né? E daí Jesus vem, traz a parábola do bom samaritano. É importante destacar que naquela época, para os judeus, considerar alguém próximo era só aquela pessoa que participava do círculo de amizade ou do convívio familiar, era muito restrito, não era muito abrangente, né? Considerar o próximo. O próximo era, para eles naquela época, era aquela pessoa ali que tinha uma relação de afinidade muito grande. Então Jesus traz a parábola do bom samaritano, lá no Evangelho de Lucas, dizendo o seguinte, que um homem tinha caído na mão de salteadores, de bandidos, e ficou ferido. Passou o sacerdote e não deu bola para ele, passou direto, ignorou, não foi ajudar aquele ferido. Lembrando, né, que na cultura dos judeus da época, se eles encontrassem alguém que estivesse sangrando, machucado ou com aspecto de cadáver, de morto, eles nem tocavam, porque eles acreditavam que a pessoa, que seria ali uma impureza. Eles acreditavam que a alma da pessoa estava no sangue. Então, se alguém estava sangrando, estava perdendo sangue, estava perdendo a vida. Então, seria uma impureza tocar numa pessoa ferida. Da mesma forma, passou o levita. O levita passou, também ignorou, não se aproximou da pessoa que estava ali caída, que tinha sido vítima dos salteadores. E por fim, passa o samaritano. Os samaritanos e judeus não se davam bem. Mas, né, o samaritano, ele não quis saber se quem estava caído, se era um judeu, se era um samaritano, ele se preocupou com a pessoa. Ele parou o que estava fazendo e foi socorrer a pessoa necessitada. Ele se aproximou daquele que precisava de ajuda. E provavelmente o samaritano, ele deveria estar trabalhando, porque ele vai lá, se aproxima, derrama azeite e vinho sobre as feridas da vítima, depois coloca a vítima sobre a sua montaria e a leva até uma hospedaria. Ele gastou o seu tempo, ele perdeu tempo com aquela pessoa. Depois ainda diz ao dono da hospedagem: olha, eu não posso ficar aqui, mas tudo aquilo que você gastar a mais com esta pessoa, depois eu venho e vou pagar as despesas. Esses personagens todos são anônimos. Nós não sabemos o nome do sacerdote, não sabemos o nome do levita, nem do samaritano. Então, certamente, nós podemos empregar o nosso nome. Será que eu, né, G. André, passaria por esta pessoa e teria tido qual atitude? Será que eu também iria ignorar a pessoa que precisava de ajuda?
ou eu iria socorrê-la? Qual seria a nossa atitude, né? E depois, Jesus ainda questiona o doutor da lei mais uma vez, né? E para você, quem foi o próximo daquele que precisava de ajuda, né? E o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia. Então Jesus responde, né? Vai e faze também tu o mesmo. Então é uma resposta que serve para nós também, que nós façamos o mesmo, que nós nos empenhemos em ajudar aquele que é necessitado. É isso que Jesus pede para nós, tá bom? Eu não me apresentei adequadamente. Então meu nome é G. André, eu sou advogado, atuo na pastoral familiar, né? Na nossa paróquia a gente está cuidando do encontro de noivos, agora nós estamos chamando de catequese matrimonial, que é a preparação para os casais para o matrimônio. Mas também atuamos na promoção e defesa da vida junto à pastoral familiar. E vamos dar sequência então. Falamos da palavra de Deus, falamos daquilo que Jesus nos ensina através do Evangelho e vamos seguir um pouquinho mais falando de alguns detalhes, né? Vou compartilhar com vocês outros detalhes, né? Então nós vemos que Jesus é o verdadeiro bom samaritano, que se aproxima dos homens e das mulheres que sofrem e por compaixão lhe restitui a dignidade perdida. Quem é o nosso próximo, né? O próximo é aquele que está mais próximo, é aquele que está perto de nós, é aquele que precisa de ajuda. Este é o nosso próximo. Então nós não podemos esquecer. E quando falamos de defesa e promoção da vida, nós temos na memória, acredito aí que quase todos nós, a questão do aborto. E de fato, promover e defender a vida, é claro que é lutar contra o aborto. O aborto em muitos lugares, infelizmente, já tá liberado, inclusive liberado, permitido até o 9º mês, ou seja, até um dia antes do neném nascer. Pode-se abortar, sabendo que a criança vai nascer amanhã, pode-se abortar hoje. Pode-se abortar instantes antes do nascimento. É um absurdo. Isso já está aprovado em alguns lugares e no Brasil também, por via legislativa, através de algumas leis que tem ali, eles tentam fazer leis dizendo que vão proteger as mulheres, que é para garantir direitos, que é algo muito bonito realmente, a proteção da mulher, né? Mas nas entrelinhas acabam ali colocando questões para tentar empurrar o aborto no Brasil. O povo não quer. A população brasileira, em sua maioria absoluta, é contra o aborto. Então eles querem ali tanto liberar o aborto, como também, em alguns lugares já é permitido, a pessoa idosa, a pessoa com alguma doença, que tem algum problema de saúde, ela procurar auxílio para pôr fim à própria vida, chamado de suicídio assistido. Então ela vai para um lugar, para um país bonito, pagar caro numa clínica, para ela ser auxiliada a pôr fim à sua própria vida. Então realmente a vida sofre ameaças, está sendo banalizada. São João Paulo II já dizia que nós estamos ali diante de uma batalha ferrenha entre a cultura da vida e a cultura da morte, e pede para os cristãos se posicionarem de forma firme a favor da vida. Então, realmente, eles procuram usar ali eufemismos, palavras doces, palavras bonitas, para tentar justificar aquilo que é ruim, que é a promoção da cultura da morte e não a promoção da vida. Nós sabemos, independentemente do pensamento cristão, que a vida se inicia na concepção, né? Na hora que se une os gametas, né? A célula masculina, a célula feminina, já há vida. E para quem é cristão, nós já sabemos que ele já tem alma, tem até anjo da guarda. Então, realmente, a vida precisa ser protegida, porque justamente os mais indefesos é que acabam sendo vítimas dessa situação. E claro também, né, é importante citar a realidade de muitas crianças órfãs, né, que perderam suas famílias, sobretudo em tempos de violência. Sobretudo, as crianças e os idosos são as maiores vítimas da cultura que quer promover a morte. Eu trouxe aqui uma imagem bonita para ilustrar o neném, né, o bebê, ali ainda dentro do ventre materno, todo formadinho, né?
aqui a figura de uma família, para ilustrar, né, que é na família que a vida começa, é a família que é a acolhedora da vida. Então, por isso também é importante que a família seja bem preparada para receber a vida, para cuidar da vida em todas as fases. De fato, então, quando nós falamos de defesa da vida, a gente não defende apenas o posicionamento contrário ao aborto, mas também a promoção em defesa da vida pode atuar em outras áreas. E existem ali fatores que desfavorecem a promoção e defesa da vida. Vamos ver alguns deles? Olha só. Desemprego, né? Ainda mais nesse tempo agora. Como promover bem a vida, como um pai de família, uma mãe de família, ter sossego, poder dar dignidade para sua casa, para os seus filhos, se está desempregado, se não tem como promover o sustento. Então são fatores que contribuem negativamente para a promoção da vida. O abandono de incapazes, famílias que abandonam as crianças, a gente escuta às vezes ali órfão de pai vivo, de mãe viva, né? E às vezes até dentro de casa, porque a criança é totalmente abandonada, deixada de lado, sem qualquer carinho, sem qualquer cuidado, e da mesma forma isso acontece ali com os idosos, tem acontecido com os idosos. Miséria, né? Em lugares onde a pessoa não tem nem água para beber, não tem comida, realmente falar de proteção da vida é muito difícil. Ansiedade e estresse, o mal dos tempos modernos, né? Isso contribui para a nossa indiferença, contribui para nós agirmos ali como o sacerdote, o levita, passarmos direto, não darmos bola para quem precisa da nossa ajuda. Então, realmente, é delicada essa situação. E vamos lá, vamos seguindo. A questão também do suicídio. Este é um problema gravíssimo, principalmente entre os jovens. Os jovens entre 15 e 29 anos são as maiores vítimas do suicídio. É a quarta maior causa de morte entre os jovens. É realmente muito preocupante. Tanto é que a igreja, na hora da família, junto com uma imagem, promovendo ali toda a questão da semana, falando sobre a Semana da Família, trouxe no verso de um encarte toda ali uma orientação especial voltada justamente para atender, para tentar auxiliar, para tentar identificar ali possíveis situações aonde a pessoa tem uma tendência, né, ao suicídio e para preservar a vida dessa pessoa também. Então, realmente é uma questão muito importante. Violência no trânsito. A gente nem lembra que violência no trânsito pode contribuir negativamente, né? Não só pelos acidentes, né? Quantas pessoas ali que de forma abrupta, né, perdem a vida em razão de um acidente. E às vezes também em razão até da consequência após o acidente. Perdem a cabeça, ficam nervosas, cometem barbaridades por causa dos problemas ali envolvendo as despesas materiais. Assassinatos, né? Nem se fala, né? É a destruição da vida humana sem qualquer remorso, né? Apaga-se a existência de uma pessoa como se fosse ali nada, né? Como se fosse um inseto, como se fosse ali algo desprezível. E isso realmente é chocante, é triste. Individualismo e também indiferença são questões que contribuem negativamente, porque a gente corre o risco da vida ser vista ali não mais como uma dádiva, como um presente de Deus, como algo grandioso, como o princípio de tudo, mas como um peso, né? Aquela criança é um peso, aquele doente é um peso, aquela pessoa que está passando por dificuldade é um peso, né? E daí imagina-se que você pode descartar essa vida da forma que você achar melhor, né? Então esse individualismo, essa diferença também é algo muito negativo. Omissão do Estado. As políticas que não favorecem as pessoas necessitadas, o Estado, o político que é corrupto, que tira o dinheiro da saúde, das estradas, da educação, isso aí vai fazer falta para a família. O Estado que não faz nada, ou o Estado que é corrupto, contribui de forma negativamente também para o desenvolvimento familiar.
né? Nós estamos aí em época de eleição. Eu vou abrir um parênteses muito importante. Procure verificar o que o seu candidato pensa a favor da família, pensa a favor da vida. Eu fiz um amplo estudo sobre os partidos políticos e as questões relacionadas à vida. Mas se eu disser o partido, pode ser que você simpatize com esse partido e nós criamos aqui um bloqueio. E você deixa de ouvir essa mensagem a favor da vida. Mas procure saber de verdade o que o partido pensa sobre as questões relacionadas à vida e também o que o político ele pensa sobre isso, porque são essas pessoas que irão nos representar. Então nós temos que ter cuidado também na hora de votar e escolher de fato defensores da vida, pessoas que não queiram promover a morte, né? Tráfico de drogas, este é um problema seríssimo, não só pela violência, pelo crime, mas também pelas dificuldades que as famílias enfrentam quando tem dentro do seu seio familiar uma pessoa que é dependente química. Sobre isso, eu só posso dizer o seguinte: só realmente quem tem uma pessoa em casa passando por essa dificuldade que sabe como é o sofrimento, né? Como é duro. E também não podemos esquecer da degradação da natureza. Contribuir para a vida, para o bem-estar da humanidade, também é proteger o meio ambiente, porque se a gente destruir a natureza, isso aí vai fazer falta para nós também, né? Poluir os rios, deixar de produzir alimento. Então, contribuir na proteção da natureza também é algo muito importante, uma ecologia sustentável para todos nós. Então, de fato, ali, como eu disse, uma série de ameaças estão batendo à nossa porta. São vários fatores, entre outros, ali, apenas alguns que eu citei, que podem prejudicar a promoção e defesa da vida. E muitas vezes, essas informações negativas entram em nossas casas através das mídias sociais, da televisão, entra através ali de um programa que a gente imagina que é inofensivo para nós, mas na verdade pode nos influenciar negativamente. Eu gostaria de destacar uma informação. Quem acompanhou a abertura virtual da Semana da Família, teve uma psicóloga portuguesa, né, de renome, com muitos títulos, e algo que ela falou que me chamou muita atenção foi quando ela disse o seguinte: falou, olha, todos nós somos influenciáveis e influenciamos também, mesmo sem a gente se dar conta. E disse o seguinte, que normalmente cada pessoa de alguma forma influencia até 10 outras pessoas. Então a gente precisa plantar boas sementes para influenciar positivamente, para que as pessoas nos vejam e falem, olha como... Bem, nos vejam talvez, vou ser mais pretensioso, né? Vou ser mais audacioso, talvez seja a palavra. Nos vejam como as primeiras comunidades cristãs eram vistas, onde os outros diziam, olhe para eles, olha como eles se amam, se admiravam das comunidades, do carinho, do afeto que eles empregavam ali uns com os outros. Então é importante que nós sejamos bons exemplos, porque da mesma forma que o mal é contagioso, o Papa Francisco também disse, olha, o bem também é. Então nós precisamos dar bons exemplos. Bem, essas propostas ali que principalmente tentam atrair os jovens para uma mentalidade permissiva, disfarçada de progresso, disfarçado de ciência, né? Muitas vezes dizendo que o pensamento religioso, que o pensamento favorável à vida é algo retrógrado, é algo que não faz parte da sociedade atual. Na verdade, eles querem ali tampar os olhos dos jovens, né? E os jovens realmente, tanto é que acabam perdendo muitas vezes o rumo, que acabam pondo fim à sua própria vida, como eu disse, os jovens são as maiores vítimas do suicídio. Então, às vezes, uma juventude sem sentido, né? Uma juventude onde a vida não tem sentido e acabam ali desistindo de viver. E, de fato, se por um lado a indiferença gera tanto mal, o olhar de compaixão pode fecundar o bem no coração humano e conferir um verdadeiro sentido à vida. Se você quer descobrir o sentido à vida, né, entregue-se à caridade, entregue-se ao serviço para o outro. Tenho certeza
que a vida vai mudar, nós vamos encontrar ali realmente ali razões para viver e viver mais feliz. Então Cristo nos ensina a romper com a indiferença e ressurgir para o cuidado, para o zelo, para a solidariedade, um olhar todo carinhoso, um olhar assim do bom samaritano, que viu aquela pessoa que precisava, sentiu compaixão, que é diferente de ter dó, né? Sentir compaixão não é ter dó, né? É muito mais, é se compadecer, é se comprometer com aquela pessoa que está sofrendo, por amor, né? Por amor. Então Cristo nos ensina, né, a fazermos próximos sem preconceito, sem classificação, sem esperar nada em troca, gratuitamente, amar como Cristo nos amou. Amar como Cristo nos amou. Afinal, somos todos filhos do mesmo Pai. Somos todos filhos de Deus, né? E olha só, não podemos nos esquecer que a caridade exprime o verdadeiro sentido à vida. Eu já disse isso, né? Isso é importante. E está escrito também lá na carta de São Paulo aos Coríntios, onde ele diz ali, né, que a caridade permanecem a caridade, a fé e a esperança. Essas três coisas ele diz. E a maior delas é a caridade. Talvez na tradução da Bíblia que você tem na sua casa, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, a palavra caridade está lá como amor. E de fato é esse amor ágape, esse amor inclusivo, que acrescenta, que agrega todas as pessoas. É esse amor ali que ele sobrepõe a afetividade de parentesco, ele se sobrepõe ali o contato entre pai e filho. É um amor que engloba a todos. É um amor perfeito. É essa caridade que Deus quer de nós. Então a verdadeira caridade é também ofertar um coração capaz de escutar o outro. Quanta gente, quantas pessoas que precisam apenas ali, às vezes, de só alguns minutinhos de atenção. Precisam apenas ser ouvidas, serem tocadas. Só precisam que você ali gaste com ela apenas alguns minutos, para que ela possa sair do seu encontro melhor do que ela chegou. Então é muito importante nós gastarmos tempo com as pessoas. Infelizmente, no mundo de hoje, às vezes a gente acaba gastando tempo com aquilo que não vale a pena. Bem, retomando ali a palavra do bom samaritano, a parábola, né? Para fixar bem o que é aquilo que Deus quer para nós, Jesus, quando conclui, ele realmente retoma ali e faz uma pergunta para o doutor da lei, né? Qual dos três personagens, sacerdote, levita, samaritano, foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? O doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Vai e faze tu a mesma coisa. É isso que Deus fala para nós, que façamos a mesma coisa com os nossos irmãos. Eu gostaria também de destacar alguns pontos fortes, né, que eu acabei retirando do material da Hora da Família, do tema que fala justamente da família e compromisso com a vida. É este livrinho aqui, né? Este livrinho é muito bom, tem conteúdos excelentes e dá até para ser comprado por um aplicativo da Pastoral Familiar. Então, se pesquisar na internet, aplicativo Pastoral Familiar, Hora da Família, dá para comprar ele até para que você faça a leitura pelo celular, né? Pelo celular. Aproveito também para destacar que na página da Pastoral Familiar, da Comissão Nacional da Pastoral Familiar, basta procurar que lá tem muitos materiais importantes também para auxiliar nessa questão relacionada à promoção e defesa da vida, porque é importante estar sempre estudando, né, nos abastecendo para poder ter argumentos para defender a vida. Então vamos lá, vou destacar ali mais alguns pontos fortes, né, daquilo que a igreja nos propõe, daquilo que ela coloca ali como fundamental nesse compromisso com a vida. Olha só, a vida tem seu início dentro da família. Por isso é importante que a família esteja preparada para gerar, educar e cuidar da vida, desde a concepção até o seu fim natural,
Tem aquela música muito bonita, né? Que nenhuma família começa em nenhum de repente, né? Qualquer de repente. Se a família começar em qualquer de repente, precisa ser amada, acolhida, amparada, né? E vai frutificar também. Mas é importante que, se possível, ali a família seja preparada para cuidar, gerar e educar a vida. A família é um dom de Deus, né? A vida é um dom de Deus, né? A família também é um dom de Deus. Mas quem é o autor de toda a vida? É Deus, né? E por isso a vida precisa ser valorizada e protegida. Não cabe a nós decidir quem deve viver ou quem deve morrer. Jamais colocar como um direito o direito sobre a vida de outra pessoa, o direito sobre quem deve viver, sobre quem deve morrer. Não cabe ao ser humano escolher isso, né? Jamais podemos colocar, porque imagina só, né? É um absurdo, é um absurdo. Nós decidimos aí quem vive e quem morre. Jesus nos questiona sobre qual deve ser nossa atitude diante de uma vida que corre perigo. Então, tudo isso para mostrar que são várias dimensões, né? São várias dimensões ali na promoção e defesa da vida. Novamente, né? O bom samaritano viu, sentiu compaixão e cuidou. Qual é nossa atitude quando a vida está ameaçada pela violência, pelo abandono ou pela indiferença? Será que nós também somos indiferentes? Será que a gente também está banalizando a vida? Ou somos responsáveis, procuramos defendê-la, né? Promover a vida também é promover meios para que as famílias tenham alimentação, moradia, educação, saúde, segurança e tantas outras coisas necessárias, né? Sem prejuízo ao meio ambiente. Promover a vida também é ir ao encontro daquela pessoa que não tem alimento, que precisa do que comer, poder levar alguma coisa para ela. Promover a vida também é auxiliar, talvez ali, as mulheres, os casais, né, a viver o método Billings. São tantas dimensões aonde a vida pode ser protegida e amparada, o combate ao suicídio e tantas outras coisas. Um recadinho importantíssimo para os jovens, né, que os jovens não se devem deixar influenciar por modismos, por prazeres sem compromissos, por atitudes egoístas ou qualquer situações que afetam negativamente o desenvolvimento familiar. Os jovens precisam ser fortes. Não podemos ser indiferentes com aqueles que sofrem, principalmente diante dos indefesos e dos necessitados. Precisamos ser a voz daqueles que não têm força para se defender. Jesus usa a parábola do bom samaritano para afirmar que para Deus não há diferença entre seres humanos. Todos somos filhos do mesmo Pai. Assim, o cuidado com a vida supera qualquer barreira. E aqui uma mensagem, né? Que o Senhor nos conceda a graça de sermos de fato imitadores de Cristo. São Paulo também na primeira carta aos Coríntios, ele diz, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Né? Precisamos imitar, procurar imitar. Às vezes a gente acha assim, poxa, é muito difícil imitar a Cristo. Vamos tentar então imitar Paulo. Paulo, né, é humano, né? Então é mais fácil tentar imitá-lo, mas é claro, sem perder a visão, o olhar para Cristo, porque Paulo buscou ser imitador de Cristo. Uma outra passagem de Paulo que também me chama muita atenção é quando ele diz, olha, não faço o bem que quereria, mas o mal que eu não quero. Então, de nós não temos como afastar a natureza humana, essa tendência nossa para o pecado, mas nós podemos sim lutar, rezar, nos entregarmos na mão de Deus para buscar ali tudo aquilo que for melhor para nós, para a nossa vida e para a vida de todas as pessoas também. E de fato, né, imitadores de Cristo e verdadeiros defensores da vida. Então, eu quis abordar ali outros aspectos, porque normalmente é uma visão que muitas pessoas têm. Defender a vida é lutar contra a legalização do aborto. De fato é, mas não é só isso. Jesus, em João 10:10, disse, né, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, vida em todos os sentidos. Alimento, segurança, saúde, promover e defender a vida é tudo isso. Tá? Eu gostaria
apenas de mostrar aqui um outro material. Esse aqui é muito útil para os agentes de pastoral, para as pessoas que querem ali se aprofundar. A dignidade da vida humana e as biotecnologias. É uma publicação da Comissão Nacional da Pastoral Familiar, foi feito um evento, né? Um seminário de promoção e defesa da vida. De fato, a linguagem ela é um pouco mais técnica, mas é muito importante. Olha aquele folhetinho que eu citei, né? Folhetinho da campanha deste ano sobre a Semana da Família, e atrás um boletim ali muito importante falando da prevenção ao suicídio. Esse boletim eu vou colocar também na página que eu citei, Promoção e Defesa da Vida. Se você não entrou por esta página, entrou por outra, basta procurá-la ali no Facebook que você vai encontrar. Eu vou colocar esse folhetinho já, além do livrinho que complementa esse nosso conteúdo, falando da promoção e defesa da vida. Aqui, dentre tantas coisas que me chamaram a atenção, né, o autor de um dos artigos, aqui no caso a doutora Alice Teixeira Ferreira, ela está falando sobre a origem da vida do ser humano de acordo com a embriologia. Ela cita uma fala, né, uma passagem de uma pessoa vítima do nazismo. Chama Martin Niemöller. A pronúncia, penso, não estar adequada, mas foi a forma que eu consegui, né, passar o nome. E essa pessoa que viveu naquela época, ela diz o seguinte: primeiro, eles vieram atrás dos comunistas, mas eu não era comunista e, portanto, não me manifestei abertamente. Depois, vieram atrás dos socialistas e dos sindicalistas, mas eu também não era nenhuma coisa nem outra e, portanto, não me manifestei abertamente. Então, vieram pelos judeus, mas eu não era judeu e, portanto, não me manifestei abertamente. E quando vieram atrás de mim, não havia sobrado ninguém para se manifestar abertamente ao meu favor. Talvez nós não sejamos a vítima da violência, talvez nós não sejamos neste momento as pessoas que precisam ser defendidas, mas nós precisamos defender aqueles que não têm voz, porque senão o problema uma hora pode se voltar contra nós e nós também não vamos ter quem nos defenda. Bem, eu gostaria de encerrar esse encontro de hoje. Eu peço desculpas por eu não ter interagido com os espectadores. De fato, para mim aqui, eu acabei abrindo uma plataforma que me dificulta essa interação. Para os agentes da Pastoral Familiar, quem é aqui do Paraná, vou baixar aqui a tela, né, mostrar aqui o símbolo, né, da Pastoral Familiar. Muito em breve nós vamos marcar aí um encontro bem voltado para questões práticas, né, um encontro de trabalho, né, para ver aí o que a igreja está querendo de nós aí em relação à promoção e defesa da vida, tá bom? Então eu deixo para você que me acompanhou até agora, para você que entrou aqui nos últimos instantes, um grande abraço, tá bom? Você pode depois, se tiver alguma dúvida, me procurar, mandar mensagem, eu vou procurar responder naquilo que for possível, né, dentro também das minhas limitações. Na verdade é o seguinte, se você é cristão, você é defensor da vida. Então é importante que a gente tenha ali formação para que quando alguém vier dizendo, por exemplo, que o aborto precisa ser aprovado a todo custo, que isso é bom, nós tenhamos ali as respostas, não só do ponto de vista cristão, que isso é fundamental, mas também as respostas do ponto de vista social, do ponto de vista filosófico, as respostas como ser humano, para poder ali proteger, defender e lutar pela vida de todos nós. Deixo para você então um grande abraço, que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua companhia. Até lá. Até a próxima, né? Até a próxima, e que Deus de fato nos auxilie nesse trabalho bonito de promoção e defesa